Olá, turma, tudo bem? Professor Adriano aqui. Vamos hoje tratar um pouquinho sobre a nossa unidade 4, que a gente vai falar um pouquinho sobre análise de portfólio, né, e de negócio. Então, o que que é isso? Nós iremos estudar basicamente as etapas de pesquisa de marketing, né? Entender para que serve uma pesquisa de marketing e o que que essa pesquisa pode proporcionar ao mercado, né, a uma estratégia dentro de alguma organização. As empresas precisam muito habituarem-se a buscar essa pesquisa antes de implementar qualquer coisa, porque elas vão indicar e possibilitar indicadores para que melhores estratégias dentro dessa pesquisa ou dentro do negócio possa ser implementada com maior sucesso. E a partir daí, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso material de estudo. Então, no primeiro momento, a gente tem aqui a introdução, essa apresentação, que é a identificação, né, das etapas, e reconhecer o papel dessa pesquisa da identificação do problema de marketing que a gente tem. Então, é muito importante que vocês atentem a esse desafio, mas vamos direto aqui o que seria pesquisa de marketing, né? Eu vou aumentar esse infográfico aqui para vocês darem uma olhadinha, que esse ambiente, tanto interno e externo, podem possibilitar e tornar esse processo muito mais eficaz e que você possa trabalhar de uma maneira muito mais eficiente. Então, aumentando aqui para a gente entender um pouco, eu preciso entender que dentro da pesquisa de marketing existe um ambiente controlado, né, pelo marketing e os fatores incontroláveis. Tá? O que, que seria esses ambientes controlados? O pesquisador e o entrevistado, né, a gente pode controlar isso com algumas perguntas. Já o nosso cliente, o nosso público, eu não consigo controlar, porque eles podem estar em constante movimento, mas eu posso direcionar. Tá? Controlar eu não consigo, mas eu posso direcionar com a pesquisa, fazendo alguns tipos de pesquisas que a gente vai ver um pouco mais à frente, sobre aberta ou fechada, como é que eu faço, e assim sucessivamente. E tudo isso é gerado por um processo. E como que isso funciona? Primeiro momento, dentro da pesquisa, eu preciso a definição ou identificar uma determinada situação ou problema. Tá? Eu preciso entender qual é o processo disso. Quando eu identifico o fator situacional, eu começo a desenvolver, na minha segunda etapa, o desenvolvimento ou abordagem, né? Desenvolver uma abordagem concernente a esse determinado ato. A partir disso, eu preciso formular a concepção dessa pergunta. Tá? E depois eu parto para outra etapa, que é o trabalho de campo, a coleta de dados. Eu vou buscar, dentro disso tudo, coletar dados que serão pertinentes para aquela situação. Tá? Depois desses dados coletados, eu vou preparar essa análise dos dados, é buscar as informações, tabular dentro de alguma ferramenta, pode ser do Excel, que é uma ferramenta que dá para você tabular isso das perguntas, dependendo da pergunta que for feita, sim ou não, que a gente chama de perguntas fechadas, você prepara os dados dessa pesquisa. E a partir dessa preparação, eu começo a apresentar os meus relatórios. Então, eu tenho os pesquisadores, eu preciso entender o desenvolvimento que eu vou ter em cima desses meus clientes, o meu público, eu vou entrevistar e a partir disso tudo eu começo a planejar tudo isso. O livro, é muito importante que vocês entendam, esse nosso livro aqui, ele vai tratar de todas essas orientações da Malhotra que traz, que é uma grande pesquisadora. É muito importante que vocês leiam sobre o papel da pesquisa, a tomada de decisão em cima disso dali, o que é cada uma, a finalidade dessa pesquisa. Aí a gente fala aqui ó, das variáveis controláveis do marketing, a gente fala do produto, preço, prazo, comunicação, distribuição, que eu consigo, dentro da pesquisa, controlar isso, entendeu? Eu preciso entender também
os meus grupos, se eles são funcionários, se eles são acionistas, se eles são fornecedores ou são consumidores, para que eu vou fazer a pesquisa. Eu preciso entender também um pouco, na minha pesquisa, dos fatores ambientais incontroláveis, que aí nós já falamos sobre isso, da tecnologia, da concorrência e assim sucessivamente, só buscar. Também falando um pouco da segmentação. Então, eu preciso pegar todo esse papel, todas essas informações e colocar isso tudo no papel da melhor forma possível e começar a entender essa pesquisa de marketing. Quando eu começo a buscar e a tabular todas essas informações, eu começo a entender melhor como a minha organização, ou o meu planejamento, o meu processo, ou a minha empresa pode se posicionar mediante a uma determinada estratégia, que é muito importante. Assistam também esse vídeo aqui, que ele é muito importante. Eu vou colocar ele aqui um pouquinho para rolar aqui, para vocês entenderem, e depois vocês terminem, tá ok? Ó, vou colocar ele aqui. Ó. Olá! Vamos falar um pouco sobre a importância da pesquisa de marketing para as empresas. Dentro do ambiente da pesquisa de marketing, é muito importante entender os papéis de algumas construções que acontecem ao longo do processo. Temos o papel do pesquisador, o papel do cliente, aquele que consome efetivamente o produto ou serviço da empresa, o entrevistado, que é aquele cliente que passa pelo processo de entrevista, e o público em geral, que é aquele que afeta ou não a empresa de alguma forma. Temos, portanto, então, um ambiente que é controlado pela área de marketing, ou seja, aqueles que a gente consegue, de alguma forma, compreender e lidar com eles de uma forma mais simplificada, e aqueles fatores que são incontroláveis, como as tomadas de decisão dos clientes, os seus perfis de comportamento, como o público ou a economia vem se comportando sobre um determinado assunto. Isso a empresa realmente não consegue prever, por isso é importante que ela feche e determine adequadamente como será essa pesquisa de marketing. A empresa verifica. Entendeu? Então, assim, busca, eu vou deixar aqui o gostinho só para vocês entrarem dentro do nosso material e buscar essas ferramentas que já estão disponíveis para vocês, tá? Então é muito importante que vocês busquem isso. A gente tem alguns exercícios, tá? A gente tem na prática para vocês colocarem a leitura de vocês, o conhecimento de vocês na prática, muito importante. E a gente também tem algumas outras literaturas para que vocês entendam um pouco mais sobre essa questão da pesquisa de marketing. Então, temos todos os materiais disponíveis para vocês, para que vocês possam estar estudando e buscando esse conhecimento. Um grande abraço a todos e até uma próxima.